Bom dia, queridos amigos. Estamos aqui hoje iniciando o nosso tão esperado podcast do curso de Psicopatologia 1 do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Sua presença como ouvinte é muito importante. Estamos aqui para vocês. Nosso podcast de hoje se baseia no texto da nossa primeira aula, Introdução à Psicopatologia, escrito por Lívia Fukuda, Renato Lordello e Gustavo Castellana. Eles escrevem sobre a psicopatologia, sua origem e características. O que é psicopatologia? Essa é a pergunta. Quando ela começou, quem aprimorou esse estudo tão importante? Quais são seus fundamentos epistemológicos? Fique com a gente e venham conhecer um pouco mais sobre esse tema tão intrigante e curioso. É com você, Ana, onde vamos mergulhar hoje. Ei, bem-vindo ao seu mergulho profundo. Hoje estamos aprofundando no mundo da psicopatologia. Área realmente fascinante. Mas não se preocupe, não vamos diagnosticar ninguém. Aqui está o seu diagnóstico de hoje. Pense nisso mais como se estássemos a ter um passe de bastidores para começar a entender o que é considerado diferente na forma como as pessoas experimentam o seu mundo interior, sabes? Sim, é como ter uma lente única para observar a experiência humana, especialmente quando você percebe que as coisas não se somam totalmente na vida de alguém. Eu gosto de uma nova lente e guia a nossa exploração. Hoje temos alguns trechos de um artigo. O intitulado é Intradosum à Psicopatologia. Se meu espanhol do ensino médio me serve corretamente, significa Introdução à Psicopatologia. Oh, você entendeu. Eu me lembro disso e estou muito orgulhoso de mim mesmo. Sim, mas este jornal é um pouco legal. Ele é o nosso guia para as ideias de Carl Jasper. Muito influente, é. Como este gigante no campo, ele escreveu Psicopatologia Geral em 13 de 19. 13, isso é certo. Nosso estudo usa seu trabalho como base para compreendermos como descrevemos os processos mentais de alguém. Sabes, antes de tentarmos descobrir o porquê. Sim, por exemplo, um dos aspectos mais fascinantes sobre Jasper é que ele trabalhou em uma época em que a psiquiatria estava focada nas causas físicas das doenças mentais, como razões biológicas reais. Certo. Ele afirmou que também era essencial compreender o mundo interior e a experiência subjetiva de uma pessoa. Revolucionário e intrigante. Então, em vez de apenas dizer, há um desequilíbrio químico no cérebro, estamos olhando como alguém realmente experimenta o mundo. Como seus pensamentos, sentimentos e percepções se encaixam. Sim, exatamente. Ele chamou de vivo. Viveu experiência. Experiência. E é enorme. Mas aqui está a chave. O Jasper não jogou fora as coisas biológicas, está bem? Ele disse, precisamos de compreensão, como realmente entrar na cabeça de alguém, e explicação, olhar para coisas como química cerebral, genética, coisas desse tipo. Então é como uma abordagem de frente a dois. Exatamente. Ok, eu comecei a ver que se alguém estiver com medo de cães, podemos explicar isso como uma resposta de medo no cérebro, certo? Como se a amígdala deles estivesse a disparar ou qualquer coisa, certo? Para entender completamente, talvez seja necessário saber que foram mordidos por um cachorro na infância. Essas duas coisas são importantes, mas distintas, correto? Este é um exemplo perfeito e é aqui que o Jaspers traz essa ideia de fenomenologia. Fenomenologia. Isso parece super complicado, sim. É isso. Mas basicamente envolve um observador excepcionalmente atento e perspicaz, de verdade. Imagine como ouvir alguém descrever sua experiência sem imediatamente saltar com julgamentos ou interpretações. Então, como ser um ouvinte realmente bom, deixe-os contar sua história. Sim, é aqui que se torna realmente prático, porque pense em quantas vezes apenas rótulos nas coisas, certo? Triste, ansioso, depressão. O tempo todo, sim. A fenomenologia sugere que devemos pausar a rotulação e realmente ouvir a tristeza dessa pessoa. O que está ocorrendo no mundo dela? Qual é sua experiência única e pessoal? Uau, isso é realmente como um jogo que mudou completamente. Já estou pensando em como posso prestar mais atenção à minha conversa. Então não descartamos completamente o rótulo, mas estamos mais profundos, sim. Absolutamente. É sobre entender as nuances da experiência de alguém, porque essas nuances podem fazer toda a diferença em como os apoiamos. Ok, isso me tornou impressionante. Então estamos realmente tentando entender a experiência pessoal, não apenas como bater em uma etiqueta, mas como podemos tomar todas essas experiências individuais e entendê-las? Como se você estivesse conectando os pontos para ver uma imagem maior? É como conectar os pontos. Mas Jaspers, você sabe, ele advertirá contra procurar padrões simples demais, certo? Ele acredita em olhar para essas conexões de duas maneiras, através da compreensão, uma explicação. Certo. Discutimos entendimentos prévios e explicações aprofundadas. Exatamente. É aqui que as coisas se tornam realmente interessantes. Jasper disse que às vezes podemos entender alguém, tentando realmente ver o mundo através dos olhos de alguém,
e entender o significado que essas experiências têm para eles. Isso é compreensão, e a empatia é uma grande parte disso. Então, voltando para o nosso exemplo de fobia do cão, em vez de nos concentrar apenas na resposta ao medo do cérebro, podemos perguntar: houve uma experiência passada como ser mordida que alimenta esse medo? Estamos tentando entender a raiz da experiência deles. Exatamente, mas Jasper também sabia que a empatia tem seus limites. Certo. Nunca podemos saber completamente o que está acontecendo na cabeça de outra pessoa. Exatamente. Nós estamos indo encontrar experiências. Eu acho que não podemos entender completamente apenas colocando-nos no lugar de outra pessoa. Então, o que fazemos quando batemos na parede? É aqui que a explicação entra. Isso significa procurar fatores externos que contribuem para a experiência de alguém. Ok, você sabe. Genética, química cerebral, até seu ambiente. Parece um kit de ferramentas de detetive. Estamos usando todos esses métodos diferentes: empatia, compreensão e depois essas explicações mais científicas para tentar juntar o totalmente. Você entendeu a foto? Esse equilíbrio é crucial porque confiar muito em um ou outro pode, acho, nos desviar. Bem, muita empatia, arriscamos projetar nossas próprias experiências para os outros. Mas se nos concentrarmos apenas na explicação, perderemos o significado e o contexto únicos da vida de alguém. Oh, eu entendo. Sim, isso faz sentido. É segurar essas duas lentes, não apenas uma. Exatamente. Isso é tão perspicaz. Falando em lentes, você mencionou o termo nosologia anteriormente. Parece um pouco algo que você estuda em um laboratório. Isso parece intimidante, não é? Mas é um termo extraordinário para algo. Conversamos o tempo todo. Apenas classificamos doenças. Ok. Assim, categorizamos e diagnosticamos condições de saúde mental. Ok, então a nosologia é como desenhar essas linhas na areia, decidir o que constitui um distúrbio específico. Exatamente. Por falar nisso, Jasper tem uma opinião forte sobre isso. Realmente, ele acredita que o diagnóstico não deve ser apenas uma lista de sintomas. É interessante. Sim, ele está cauteloso com os rótulos e argumenta por entender como as experiências de alguém se desenrolam ao longo do tempo. Ele chama isso de curso de vida. Então, em vez de dizer que você tem ansiedade, estamos olhando como essa ansiedade apareceu na vida deles e como ela evoluiu. Você tem. Ele se interessa se a personalidade de alguém muda repentinamente, chamando isso de processo A. Processo. Ou gradualmente, ele chamou de desenvolvimento com o tempo. É como se um rio mudasse de repente devido a um terremoto. Oh, uau! Em vez de corroer lentamente seus bancos, você sabe, ao longo de muitos anos. Esta é uma imagem tão poderosa. Então, com a saúde mental, estamos analisando se é como uma mudança repentina ou um padrão gradual. Exatamente. Esta é uma distinção crítica, pois impacta como oferecemos ajuda a alguém. Isso me fez pensar de maneira diferente sobre o diagnóstico. Não é rotular alguém, mas mais entender a jornada de sua experiência. Exatamente. Essa jornada geralmente envolve olhar para além do indivíduo para entender o contexto mais amplo de suas vidas. Ok, então não estamos apenas olhando para essas experiências individuais isoladamente. Também estamos considerando se essas experiências parecem fazer parte de mudanças repentinas ou padrões de longo prazo. Sim, mas essa história deve ter mais, certo? Como a história pessoal de alguém influenciou tudo isso? Aqui a ideia da biografia de Jasper se tornou realmente crucial. Ok. Você sabe, ele não está apenas discutindo uma linha temporal de eventos, certo? Ele está interessado em como esses eventos foram vivenciados, como foram integrados na compreensão de alguém sobre si. Então, 2. As pessoas podem vivenciar eventos semelhantes, mas cada um terá um significado completamente distinto com base em sua história única. Exatamente. Imagine duas pessoas que perderam um pai quando crianças. Um pode sair dessa experiência com uma incrível resiliência, enquanto o outro lutar com, você sabe, um sentimento de abandono. A biografia individual deles, a maneira como processam essa perda em suas próprias vidas, moldou como essa experiência se desenvolve. Uau, esse é um exemplo poderoso. É como se a mesma gota de chuva deixasse uma marca totalmente diferente, dependendo do que cai. Eu gosto dessa analogia. Sim, Jasper afirmará que para compreender verdadeiramente alguém, precisamos entender a paisagem única de sua vida, ok? Seus valores, suas crenças, seus mecanismos de enfrentamento. Devemos vê-los como os autores de sua própria história. É sobre reconhecer que, mesmo quando vemos padrões como por quanto gostamos de categorizar coisas, cada pessoa experimenta esse padrão será único. Exatamente. É aqui que Jasper nos leva ainda mais longe, porque ele disse que não podemos parar com histórias individuais. Também precisamos considerar o contexto histórico e cultural. É interessante o que ele chamou de fatores vitais históricos. Fatores vitais históricos. Ok, agora você só usa palavras grandes para soar. Inteligente, isso é um bocado, certo?
É isso, mas basicamente ele está falando sobre as forças maiores que moldam nossas vidas, como normas culturais, expectativas sociais, eventos históricos, até como a era em que vivemos. Esses fatores se tornaram a lente através da qual interpretamos nossas experiências. Então, Alguém que experimenta a ansiedade como o século XXI pode experimentá-la de maneira diferente do que alguém há 100 anos, mesmo que os sintomas pareçam semelhantes na superfície. precisamente nossa compreensão da saúde mental, a linguagem que usamos para falar sobre isso, os tratamentos que temos, está em constante evolução, certo? Nossa experiência individual é moldada por essas mudanças. Isso me deu muito para pensar. Estamos falando sobre entender a experiência pessoal de alguém, a história pessoal e, em seguida, essa imagem maior do contexto histórico e cultural. É como se o tamanho veja toda a tapeçaria. Essa é uma maneira bonita de dizer. Eu acho que é o trabalho tão brilhante do Jasper. Ele entende que a mente humana é incrivelmente complexa. Sim, ele nos instou a aceitar essa complexidade. É tão fácil cair naquela armadilha de querer respostas simples, certo? Você sabe, etiquetas simples. Mas esse mergulho profundo me mostrou quantas nuances há para entender nós mesmos, sim, e entender os outros. Isso é incrível, apreciando realmente suas ideias. Nesse sentido, este é o meu prazer. Este é outro mergulho profundo. Vamos pegá-lo da próxima vez. Até mais. Muito obrigado, Ana. Obrigado também ao personagem criado por inteligência artificial, que serviu aqui de entrevistado. Esse podcast foi criado completamente por um programa de inteligência artificial. Foi feito a partir do nosso primeiro tema da disciplina de psicopatologia. 1. Ele tratou do desenvolvimento da disciplina de psicopatologia, como foi magnificamente elaborada por Carl Jaspers em seu influente livro Psicopatologia Geral, escrito em 1913. Para uma entrevista um pouco truncada, entendemos que a performance deste podcast foi boa. Pode servir para o estudo e para vocês escutarem naqueles momentos que é impossível ler. Esperamos que tenham gostado. Esse formato de ensino, o podcast, é mais uma forma de ajudar todos vocês a se interessarem pelas aulas e encontrarem um tempo fácil para o aprendizado e a rememoração dos conteúdos das nossas aulas. Não deixem de estudar todos os dias. Até o próximo podcast.